meu nome é Anderson Hernandes, eu vou te ensinar como conquistar o maior número de clientes para a sua contabilidade sem fazer praticamente nada. Fala pessoal, Anderson Hernandes por aqui, nós estamos aqui hoje em BH. A Tactus tem uma sede em BH, mas essa aqui não é a sede da Tactus, essa aqui é a sede da Enotas. E nós viemos aqui para poder bater um papo com o Cris, cara. Nós vamos falar sobre estratégia de negócio, escalabilidade de negócio no meio digital, tecnologia e muitas outras coisas aí para você poder tirar proveito. Primeiramente, cara, obrigado aí, cara. Obrigado por me receber, valeu. Na verdade, você que me recebeu, né? Verdade, me receber, eu estou acostumado a falar, thanks to have me. Agora o negócio ficou internacional. Literalmente. Cara, para quem não conhece Enotas, A gente permite que as empresas foquem no que elas fazem de melhor enquanto a gente cuida dos seus desafios de nota fiscal. Então a gente faz isso de várias frentes, né? Tanto na frente do mercado digital, infoprodutores, creators, quem tem negócio, né? Através da internet, que hoje em dia é praticamente todo mundo, né? Mas muito voltado para o infoprodutor, e inúmeras outras empresas, tipos de segmentos, tamanhos de empresas que vocês puderem imaginar, através de uma outra solução que é integrada a um sistema da própria empresa. E aí a gente está presente em inúmeros mercados. A gente atende desde Globo, a Aeraco Rocha, a Whindersson Nunes, a Ambev, enfim. Né, ou seja, os caras dominaram o mercado, né? Essa é a verdade. Mas para não. chegar nesse ponto aqui, vocês começaram do zero, isso foi quando? Então, a gente até brinca que eu gosto de usar um marco bem significativo para a gente, que é a entrada do nosso primeiro colaborador. Hoje a gente está na faixa aí de 140 pessoas, mais ou menos, 140, 150, enfim, algo nessa faixa. E a primeira pessoa entrou na empresa em 2015. Então, a gente, logicamente, já existia, a gente já estava ali naqueles perrengues de fazer o negócio acontecer, e isso foi na faixa de 2012. O 2012 para 2013, a gente começou a focar realmente no que ia se tornar o Enotas, e a gente fala que é meio que a empresa 2015 para frente que se formou a Enotas de verdade, né, com a entrada do primeiro colaborador. E, cara, para quem hoje começa um negócio e que é justamente, né, a pessoa-chave do negócio, como foi o seu caso durante um bom tempo, e depois os primeiros, eles seriam co-founders com você ou... Eu tenho o Jonathan, que é meu sócio. Que é seu sócio, ele é técnico 100%. 100%. Na verdade foi assim, né? Para dar um pouco mais de contexto, quando eu criei a primeira versão do que se tornaria a Enotas, eu estava sozinho. Eu fiz um freela para um amigo meu. Esse amigo, quando lançou a nota fiscal em BH, né, e aí ele ficou desesperado, eu preciso de uma solução, não sei o quê. Eu fiz esse freela, estava precisando de grana, eu era programador de uma empresa de software. E aí eu fiz esse freela para ele gostou tanto, os clientes começaram a elogiar, porque o meu sistema mandava e-mail, né? Naquela época não existia conta azul, não existia nada. E aí, isso em 2010 mais ou menos, para você ter ideia. E aí, depois de um tempo, né, os clientes dele elogiando, recebendo os e-mails, perguntando o que era e tal, a gente se juntou e começamos a vender então para os clientes dele. E aí rapidinho, a gente teve muita dificuldade de vender, porque a gente não sabia como é que era, né? Eu sou programador, e por aí vai. E aí, resumindo a ópera, ele saiu, me pagou R$700 pela parte dele da Enotas. Naquela época eu fiquei com os 10 clientes que a gente tinha, fazer manutenção e tudo mais. Fiquei 3 meses sozinho, rapidinho. Notei que se eu quisesse realmente fazer isso acontecer e tornar-se um negócio de longo prazo, bem grande, escalar e tudo mais, eu precisava de mais pessoas muito fortes no nosso time, no meu time, junto comigo, que eu não me daria conta de tudo. Foi aí que eu chamei o meu sócio, Jonathan, que assumiu toda a parte de tecnologia do negócio. E ali a gente fez um monte de coisa, até conseguir tracionar a Enotas, como ela é conhecida hoje. Né? Pensando um pouco no boom que nós tivemos de crescimento dos mercados digitais, aí, sobretudo o mercado de infoprodutos, voltando 2 anos atrás aí com a pandemia, houve um crescimento significativo aí de novos entrantes e também de volumes de vendas online através desses mercados, né? As prefeituras, elas estariam preparadas para todo esse volume de emissão de notas fiscais? Olha, assim, eu acho que acho que não existe prefeitura preparada para quase nada, assim, sendo sincero, é muito complicado. É muito desafio, assim, no dia a dia dá para criar um canal de humor, cara, sobre tudo que acontece no dia a dia das prefeituras e Cefaz. Tem prefeitura como Joinville, por exemplo, quando a gente tem vários grandes clientes emitindo um volume grande de nota, a gente tem que diminuir a velocidade que a gente emite, para não emitir todos ao mesmo tempo, porque senão a prefeitura vai derrubar, cai e ninguém mais na cidade emite, né? Mas assim, preparar... Cara, vocês já foram responsáveis por derrubar algumas prefeituras. Isso aí, com certeza. Inclusive, uma que foi interessante foi Bom Jesus, no interior do Piauí, né? Que é onde o Whindersson Nunes emite nota.
Então a empresa dele é no interior do Piauí, cara. Eu lembro, a gente viu o contador de notas antes da gente começar a emitir e depois a gente não conseguiu ver mais porque o site caiu, né? Mas hoje vocês já têm o reconhecimento das prefeituras, né, como sendo... Algumas sim, mas a maioria meio que ignora e não tem um tratamento assim, diferenciado, mesmo que a gente emita muito. Mas para algumas coisas acabam facilitando, para credenciar o usuário, ajuda a colocar alguém para começar a emitir. Mas enfim, é complicado. E esse boom, assim, a galera realmente não mudou muito. Foi realmente lidar com o jeito que estava mesmo. Então, até prefeituras pequenas, como São Paulo, capital, elas têm desafio, cara. A gente não pode, por exemplo, lá emitir nota em paralelo, né? A gente tem que ficar usando um mecanismo um pouco mais lento de lote e tal. Mas enfim, todas as prefeituras, mesmo as grandes, são desafiadoras, só para dizer isso. E lógico que funciona, né? A gente consegue fazer funcionar muito bem no final das contas, mas com muito suor, né? E muita capacidade técnica para que tudo isso que eu estou falando não seja perceptível para os nossos usuários. Inclusive, sim, quem vende, o cara está com um negócio digital, quer vender, a tendência aqui, ele escapa. Na verdade, ele precisa entender que não existe isso, né? Não precisa se incomodar com isso. Exato. Então, ele não tem que pensar nisso. Por isso que existe a automação no caso, né? E aí o desafio é fazer com que ele não consiga, ele não tenha que perceber, não tenha que ser importunado por isso, né? Então, a gente consegue absorver, que a gente brinca, que cara, entre 90% e 95% do problema a gente vai absorver. 5% é quando, infelizmente, ali, cara, tem que lidar com alguma coisa da prefeitura. Isso acontece muito mais rápido, né? E, além disso, também vocês desenvolvem soluções específicas para outros players que não são do mercado digital, no caso de infoprodutos, Hotmart e tudo mais. Você tem, por exemplo, ali um e-commerce... milhares e milhares de notas. De todo tipo de negócio, né? Você falou e-commerce, por exemplo, a Shopee, ela liberou um emissor de nota gratuito para os seus clientes da plataforma, né? O que chamam de sellers, no marketplace dela, que é bem similar ao emissor que tem no Mercado Livre. E toda a parte fiscal, a automação de nota fiscal, quem faz é a gente. Então, a Shopee atende o usuário na ponta, ela integra conosco via nossa infraestrutura de automação fiscal, né, que é um outro produto nosso. E aí, através disso, ela consegue emitir as notas de todos os lojistas que ela quiser no Brasil inteiro. Você tem que ficar fazendo adaptações, você tem que entender todos os detalhes de como que isso funciona. Então, aí isso é um caso de uso, mas a gente tem inúmeros, né? Vai de mercado de e-commerce, a pet shop, a academias, postos de gasolina, a gente está presente ali em bastante mercados. Né? E, cara, você falou que saiu de lá do zero, né? Contratou o primeiro profissional e hoje estamos falando de 150 profissionais. Nessa jornada aqui, o que você teve que desenvolver como gestor para que você pudesse realmente acompanhar o crescimento do seu negócio? Essa é uma pergunta realmente que eu acho que daria para fazer um documentário, né? Explicar assim, a jornada de empreendedor é uma loucura, né, cara? Você começa o dia animadaço, termina o dia com a energia lá embaixo porque aconteceu alguma coisa muito louca, né? E aí falando assim de forma anual, né, digamos, em vários anos, assim, para crescimento, você tem que se reinventar, cara, reinventar mesmo. Educação contínua, o tempo todo investindo em educação e se formando. Mas assim, eu passei de um programador para um programador que tinha um time pequeno, um mini time, para um time menor não, um pouco maior, mas um pequeno time, a um time que começou a crescer e o time não pode ficar dependendo de você, né? Então, uma das primeiras coisas que você começa a ter de desafio, assim, você começa a ter e vai ser sempre, o desafio pessoas. Esse é o mais complexo, o mais gratificante, inclusive, que você vê as pessoas se desenvolvendo, né? Quando as coisas dando certo e tudo, mas é pessoa. Então, você começa a crescer, você começa a precisar de mais pessoas. Não adianta achar que com uma pessoa ou duas pessoas você vai ganhar um campeonato. Cara. Você pode ganhar um jogo, mas para você chegar num outro nível de jogo, que é o que a gente almeja, precisa de muitas pessoas e de pessoas muito boas. Né? Começar realmente a entender que tá tudo bem se não é você que está fazendo aquilo, que outra pessoa pode fazê-la bem e às vezes ela pode fazer até melhor. Isso é muito difícil quando você está pequeno, quando você é um pequeno empreendedor e começa a delegar algumas coisas, é difícil você não querer ficar olhando, é difícil você não querer checar tudo. E é lógico que você não vai delargar, né? É só soltar ali, isso assim. Mas essa noção de delegar dando autonomia para a pessoa que está ali, para ela fazer o melhor, que ela sempre quer fazer o melhor. Até brinco, uma frase que o Matheus lá da Hotmart me falou, um amigo, um sócio, enfim, que é muito próximo, ele me falou uma vez, cara,
ninguém quer fazer um trabalho ruim. Ninguém quer fazer um trabalho ruim. Então, alguma coisa, ou você passou errado, ou a pessoa não está capacitada para aquilo, ou de repente ela não tinha as ferramentas, enfim, tem um motivo maior do que aquela que a gente tem quando a gente começa, né? Falar, cara, o cara de repente não é legal e tal, enfim, tem que entender o processo de forma mais 360. E isso, quando você começa a entender esse mecanismo de delegar e de confiar e, enfim, de acompanhar uma pessoa para ajudá-la a performar naquilo que ela se propõe a resolver, quando você começa a entender isso, parece que abre um outro mundo, assim, sabe? E quando você entra nesse mundo e as coisas vão crescendo, o negócio vai evoluindo, esse mundo muda. Então, você passa não só a delegar para algumas pessoas, mas você passa a passar a delegar metas, objetivos maiores. E essas pessoas passam a ter um dos desafios, né, de transformar essas metas em ações, em outras atividades que serão delegadas para outras pessoas, que serão delegadas para outras pessoas. E esse é um outro tipo de jogo, né? Então, ali, quando à medida que vai crescendo, você tem que ficar, de novo, se reinventando para continuar seguindo nesse ritmo. E esse falando só da parte de pessoas, né? Mas é que, assim, pessoas, cara, é o coração. É o coração. É o coração. Você falou exatamente o que eu ia perguntar para você quando você começou a falar sobre isso. Essa clareza, ele é um processo que ele vai evoluindo. Você vai mudando. Você, tipo assim, no primeiro momento você tem uma clareza, onde eu quero chegar. Eu tenho uma empresa com 30 pessoas. Hoje você está mirando ter 300, então, ou seja, isso vai evoluindo. Isso vai evoluindo. Como a gente, como pessoa, vai evoluindo, as nossas visões, os nossos entendimentos sobre a caminhada, né, sobre o mercado, ou os mercados, às vezes, tudo isso vai evoluindo. Né? Então, você pode ter uma pequena visão, que não necessariamente tão pequena assim, mas eu quero ser sinônimo de nota fiscal no Brasil. Né? A gente está muito forte nisso, de querer ser sinônimo de nota fiscal no Brasil, por exemplo. E ser sinônimo de nota fiscal eletrônica significa o quê? Ser a Havaiana do chinelo. Cara, eu não vou emitir nota, eu vou emitir mais notas, por exemplo. Sinônimo de categoria. Por exemplo, de uma categoria bem significativa, com um mercado endereçável bem grande. Mas isso não nasceu do dia para a noite. Cara. Sim. Então, lá atrás, a gente descobriu um mercado lucrativo, e aí a gente começou primeiro a descobrir o mercado, né? Começamos a ter cliente, mas não dá para pagar as contas. Será que dá para ter tanto de cliente que vai pagar as contas? Lá atrás, né? Aí começou. Interessante. E aí a gente não conseguiu escalar muito naquele mercado. Era de empresas que queriam emitir nota uma a uma. É tipo cliente Conta Azul hoje. Só que na nossa época, a gente entendeu que daquele formato que a gente estava trabalhando, tinha que integrar uma porrada de prefeituras, pagando uma mixaria, a conta não ia fechar. E aí, enfim, passaram assim, né, muitos aprendizados, a gente achou esse mercado, esse primeiro mercado, que a gente começou a entender que, tem orçamento, tem budget, tem uma dor muito forte, o cara precisa emitir muita nota, e cada cidade, cada lugar ali funciona de uma forma diferente. Então aí a gente começou a entender em 2014, 15, que com a crescente onda de novos usuários no mercado digital que tinha esse perfil, cara, mas essa galera precisa de automatizar tudo isso, não entende muito do que está falando, em termos de nota, né? E até porque o empresário, o foco dele não é nem conhecer muito de nota, ele só tem que saber o básico mesmo, gestão. E aí, a partir dali, a gente começou a focar. Então, a visão ali não era ser sinônimo de nota. Ali era conseguir escalar dentro do nosso mercado. Então, ter mais clientes. E a partir daí, né, a gente começou a fomentar muito o quê? Cara, também, coração do negócio. Máquina de vendas. Marketing comercial. Então, a gente tinha um produto naquela época, era só o self-service, né, era só o SaaS. Então, era muito marketing. Só que a gente mal sabia como é que fazia as coisas. Então, ali também, de novo, processo contínuo de educação. Cara, um empreendedor que não estuda, eu estudo quase todos os dias, né? Provavelmente você também lê. E aí tem que esclarecer, né? O que é estudar, né? Sim. É ir na escola, na faculdade? Sim. Não é ir na escola, sentar numa cadeira, cara. É ler documentário, é ler artigos, é ver um vídeo educativo, é ver um tutorial sobre alguma coisa, é livros, é tudo isso, cara. Empreendedor que cresce, eu não conheço, empreendedor que cresce, tem um negócio que cresce e que não fica estudando todo dia. Até porque também as coisas elas evoluem numa velocidade muito grande. Se você simplesmente parar de consumir o que está acontecendo, consequentemente você começa a ficar para trás, né? Nossa. Porque é um mercado muito dinâmico, né? E não importa o que você conquistou até agora, né?
Se você parar no tempo 6 meses, você vai perder uma fatia significativa dos resultados que você tem, porque o mercado evolui. Por ser globalizado, então as coisas têm uma influência hoje que vai além, às vezes, de uma compreensão imediata. Né? É complicado. Por exemplo, quando estourou o Covid, a primeira coisa que a gente fez foi bloquear o orçamento. Cara, não vamos contratar mais ninguém enquanto a gente não entende o impacto que eventualmente a gente vai ter. Em um momento que vocês estavam em total aceleração, né? Total aceleração. Para depois chegar à conclusão que tinha que acelerar mais ainda. Esse foi no kickoff da empresa daquele ano. O kickoff é um evento anual que a gente faz, onde eu apresento, eu conto um pouco da nossa história, de onde a gente vem e tudo mais, alguns desafios e aprendizados e tudo mais, e também dos próximos passos. Né? Lá naquele ano eu dissequei um pouco o impacto Covid no nosso negócio. Então a gente freou, e aí a gente fez até uma análise, né, dos nossos dados, que a gente viu que vários segmentos de mercados, como turismo, academias, salão de beleza, são os 3 principais mercados que foram impactados de forma radical. Então, num mês ou 2 lá, caiu assim, acho que eu não lembro bem, mas na faixa de 30% a 40%. E alguns mercados, mais. Então, fica sinal de alerta. Academia, né? Academia, essas caras, poxa, é complicado. Sinal de alerta. Aí deu um mês ou 2, alguma coisa assim, explosão do mercado digital. Sim. E aí é um outro problema, né? É um problema que a gente brinca que é bom, né? Mas não deixa de ser um problema. Sim. Até porque também você estava no processo de adaptação, um novo formato de empresa, né? Um monte de coisas acontecendo. E aí, de repente, você vem num ritmo, você dá aquela segurada, trava, né? Roda, tudo praticamente para, e de repente você começa, cara, você tem que evoluir numa velocidade assim, muito maior do que estava antes, né? Só que numa forma diferente, né? Nós assinamos, a nossa filial aqui, para vocês terem uma ideia, o contexto geral, uma semana antes de fechar tudo, nós estávamos em negociação com a filial, nós compramos uma empresa aqui de BH para a gente ver a capilaridade aqui em Minas Gerais, e aí, na sexta-feira nós assinamos, na terça-feira nós fechamos 2 escritórios. Você acredita nisso, cara? Assinamos na sexta-feira tudo, beleza e tal. Aí compramos passagem para vir para cá, para poder fazer comunicação para a galera e fazer todo o processo de integração e tal. Já começou o processo. Quando foi na terça-feira? Nossa. Fecha todos os escritórios, cara. O M&A que você acabou de investir. Assumimos um time para fazer cultura, né? Para fazer aculturamento tudo, fazer integração de um time à distância. Isso rende um conteúdo muito legal, hein? Total. Fazendo um M&A em pleno Covid. Antes de saber o que ele ia trazer para a realidade da empresa, né? Olha só a situação, se nós tivéssemos deixado para aquela reunião acontecer na sexta-feira seguinte, não teria nem acontecido a reunião. Não teria acontecido a reunião, não teria acontecido, eu não estaria aqui provavelmente nesse momento, porque eu vim aqui por causa da filial, entendeu? Cara. Olha o jogo, só que assim, no final das contas depois, tudo isso fez com que a gente evoluísse muita coisa, né? E assim, tipo, o negócio cresceu absurdamente depois da Covid, porque nós fomos impulsionados tal qual vocês também foram impulsionados. A mesma onda de digitalização, né, que aconteceu de forma impulsionada em vários sentidos, né? Então, quem já estava no mercado começou a vender mais, teve aumento de 50%, 100%, até mais às vezes, e muitos novos entrantes, né? Sim. E aí muitas novas empresas. E aí imagino que dessa forma começou a crescer ali. Eu sempre começo o kickoff, ou quase sempre, falando de 3 pilares muito fortes que eu acredito piamente que a gente precisa sempre estar atento, o tempo todo, atento, evoluindo, pesquisando a respeito, testando coisas novas. Pessoas é o mais importante, porque até brinco que, cara, você não pode ter nada mais, mas se você tiver pessoas foda, você vai fazer a coisa acontecer de uma forma ou de outra, né? Então, aqui mesmo a gente se virou para gravar esse negócio, né? Eu vou te falar, cara. A gente tá gravando, a luz desligou. Tava gravando, começou a esquentar pra cacete. A gente arrumou um ventilador. A gente vai arrumar a solução. A gente vai gravar, cara. A gente falou, nós vamos gravar. Aqui é um exemplo simples e bobo, mas que exemplifica um pouco isso. Então, aqui, nós estamos tocando isso aqui sozinho. Inclusive, eu tenho que ver se a bateria já não está acabando. Peraí. Então, troquei a bateria. E, de uma certa forma, quando você está num processo ainda muito embrionário do seu negócio, esse é o jogo, né? Esse é o jogo. Você faz tudo. Então, por exemplo, de uma certa forma, ainda que meu negócio tenha uma estrutura, ainda que seu negócio tenha uma estrutura, mas nós estamos aqui num processo de gravação embrionário, nós estamos só nós aqui gravando, entendeu? Exatamente. Não tem ninguém para nos auxiliar nesse processo aqui, que é
praticamente o que você tem no seu negócio quando você está no processo inicial. Você acaba tendo que ter diferentes papéis na sua empresa, que à medida que você vai evoluindo, você deixa de atender determinados papéis e começa a delegar o bastão para outra pessoa. É muito nessa linha. E é desafiador às vezes, porque às vezes você quer sempre colocar um pouco do seu ou influenciar de uma forma que você acha que pessoalmente seria melhor. E você tem que deixar as pessoas boas fazerem o seu trabalho. E esse é um desafio. Esse é um desafio muito forte. Falando de times, para a gente poder finalizar essa parte, eu queria te perguntar uma coisa que tem a ver um pouco com o que nós estamos conversando no nosso almoço. Você está lá, crescendo, formando time, 20, 30, 40 pessoas, você consegue formar pessoas do próprio grupo para poder atender determinadas demandas, né? Determinadas funções, atividades específicas. Qual foi o momento que você começou a perceber que não dava para somente formar gente interna, você teve que começar a buscar pessoas de mercado para poder ajudar em funções para levar vocês para um outro nível? É uma pergunta muito pertinente, muito importante. E assim, o caminho natural que a gente sempre adotou foi de evoluirmos junto com as pessoas. Então, o desafio muda, o desafio evolui e a gente tenta pegar alguém do time e colocar ali para ajudar. Mas, às vezes, chega um problema que a gente não tem o tempo necessário para esperar que aquele problema, que aquela pessoa, de repente, evolua para resolver aquele desafio. Quanto custa para o negócio? Né? Quando a gente fala quanto custa para o negócio, a gente está falando quanto custa para todo mundo. Porque se o negócio não cresce, a gente tem menos oportunidades para as pessoas. Então, por isso que é o nosso dever, como fundador ou como presidente, diretor da empresa, né? Sempre olhar para o crescimento do negócio. Quanto mais rápido a gente cresce, mais oportunidade para todo mundo. Então, quando a gente olha para o custo de oportunidade, que é esperar, de repente, um ano para alguém conseguir resolver um determinado desafio na empresa, quanto que custa isso para o seu negócio? Ah, mas o profissional custa caro, cara. Uma coisa que eu aprendi é que o profissional nunca custa caro. Não existe profissional, assim, lógico que existe quando a gente pega os extremos, né? E dependendo do momento, mas mesmo quando você acha que não tá caro, você acha que não vale, provavelmente vale e você vai se arrepender lá na frente, ou você não vai arrepender porque você não sabe o tamanho do benefício que isso traz para o seu negócio. Então, quando você vê que resolver aquele problema tem que ser mais rápido do que eventualmente alguém se formar, ou você percebe que a pessoa que você colocou um timeout, um deadline, e de alguma forma não evoluiu, você realoca a pessoa, não necessariamente isso quer dizer que ela vai ser mandada embora, né? Obviamente, ela tem que arriscar também, claro. Mas você tem que ter um controle ali de qual é o time. Os empresários não acompanham os números do seu negócio, né? Isso aí, vou te falar. Por exemplo, falando em trazer pessoas de fora ou evoluir, ou formar e tudo mais, essa pessoa que está até hoje, ela entrou na Enotas, cara, tem 4 ou 5 anos. E ela empreendeu na Enotas, né? Já a Renata, né? Ela entrou, não tinha nada na empresa, não tinha nada, na internet, ela fazia tudo. De pagar conta, de ver se o cliente pagou, cobrar o cliente. E tinha muitos clientes que não pagavam e a gente não conseguia olhar, porque era tudo em cima de eu e talvez às vezes uma pessoa, enfim, não conseguíamos nem cobrar todos os clientes, ter ideia em determinada fase do negócio, mas era mais barato continuar crescendo do que ficar olhando para isso. Mas essa pessoa entrou, a Renata entrou, e ela começou fazendo um pouco de tudo, cara, mas o tempo inteiro, como ela é muito organizada, e ela foi se reinventando. E ela sempre cuidou muito bem dessa parte de números. E isso, para mim, sinceramente, é game changer. Porque você sabe quanto que tem dinheiro, né? Eu era tão desorganizado, assim, eu não sou uma pessoa muito organizada, mas eu tenho alguns conceitos dentro disso que eu uso para conseguir acompanhar algumas coisas, mesmo quando está desorganizado. Então, na época, por exemplo, eu não conseguia fazer o planejamento financeiro nem nada. Né? Eu tinha acabado de entrar, ela começou a organizar as coisas. E aí, o que eu fazia? Cara, eu pagava tudo e o que sobrava eu colocava numa poupança. Aí, para mim, o dinheiro que sobrava, caixa, eu não sabia exatamente quanto que a gente gastava, eu não sabia exatamente para quem. Você tinha aquele padrão saldo. como sendo referência para você. O saldo. Eu sabia que sempre tinha dinheiro sobrando, porque eu olhava para a poupança lá. Mas eu não sabia quanto que a gente pagava, quanto que a gente pagava para o fornecedor, não sabia nada direito. Mas eu sempre tinha um saldo ali, eu sabia que estava positivo e sempre crescendo. Quando ela entrou, a coisa mudou. Eu sempre sabia, eu estava muito seguro, fiquei muito seguro o tempo todo, que os números da empresa estavam na linha certa e que a gente estava organizado. A gente sabia para onde ia e a gente sabia que passo a gente podia dar. Opa, vamos investir mais nisso aqui. Tá bom, vamos fazer uma análise, projeção. Hoje é muito mais estruturado, mas desde lá atrás, na primeira oportunidade que a gente teve,
quando eu não estava mais conseguindo faturar os clientes, nem faturar mais. Eu deixava de cobrar inadimplência já, mas eu não estava conseguindo cobrar todos os clientes. Aí eu falei, cara, não dá. E eu tinha que pagar as pessoas, eu tinha que pagar os fornecedores, fazer muita coisa. Trouxemos essa pessoa. Na primeira oportunidade a gente trouxe, falou, olha, você vai me ajudar a fazer isso tudo aqui, mas o foco, a sequência, é financeiro. Desde sempre ela sempre falou que gostava muito do financeiro, tanto que hoje ela é a responsável por todo o time financeiro, controladoria, contábil e tudo mais. Mas desde lá atrás, quando ela entrou, eu sempre soube até onde a gente podia ir, até onde a gente não podia ir eventualmente, ou a gente ia, e muitas vezes a gente ia mesmo sem poder, mas com uma margem de risco ali controlável. E isso fez muita diferença. Sabe? Cara, para a gente poder finalizar aqui esse conteúdo incrível aqui, esse bate-papo nosso, para o cara que está hoje construindo um negócio com uma perspectiva de construir algo gigantesco, dá para esse cara aí algumas dicas práticas? Olha, a primeira coisa, cara, tem muita coisa que dá para falar isso, de novo, né? Poderia dá virar fazer um documentário. Um documentário, né? Mas vamos simplificar em 3 dicas práticas. Isso é boa, hein? Bom, primeiro que eu gosto de falar é que a grande empresa é a microempresa que deu certo. Né? O que é a microempresa que deu certo? É o cara que não desistiu. Então aí você tem que entender o tamanho da sua fome. Hein? Você quer chegar lá? Você quer, porque vai ser difícil. Não adianta. Se você quer ter um lifestyle business, né, que a gente chama, nesse mundo de creator é muito comum, e esse é um tipo de empresa. É um tipo de empresa que não tende necessariamente a gerar equity, por exemplo, que é uma empresa que realmente vai ter um corpo muito maior, vai ter gente no mercado a ponto de tão interessado no seu negócio que quer comprar o seu negócio. Né? Então, esse lifestyle business que a gente chama é um cara que ganha muito bem, um cara que cria um negócio para ele, né? E beleza, né? E aí ele pode ganhar muito bem, o cara ganha 100, 200, 300 mil por mês, é coisa pra caramba, né? Só que não necessariamente isso torna-se um negócio de valor para o mercado, e aí a ponto de uma outra empresa querer comprar, abrir capital na bolsa e tudo mais. E vale frisar que assim, eu ainda não cheguei na empresa do tamanho que a gente quer falar aqui, tá? Então a gente tem hoje um impacto significativo no Brasil, né? A gente, tamanho de empresa de 140, 150 pessoas, ao meu ver, a gente ainda está chegando num outro nível de jogo, indo para esse outro nível de jogo, mas claramente a resiliência, para mim, pode parecer clichê, pode parecer, mas quando você está ali no campo de batalha, no dia a dia, você percebe que muita coisa vai dar errada e poucas coisas vão dando certo, vão gerando saltos. Você tem que se apegar a essas coisas, porque às vezes você vai estar na vibe ali dos problemas e vai tender a ir para um caminho mais fácil, talvez desistir, e aí você não vai chegar lá. Né? Então esse é um dos pontos bem críticos, assim. Você se reinventar, né? Então dentro dessa eu acabei nem notando, né? Que estou improvisando aqui, mas o segundo ponto realmente se reinventar como empresa, como negócio, como gestor, como gestor e principalmente como pessoa, porque afinal de contas você é o negócio no início, né? Então você é o negócio, você vai vender, você vai fazer o marketing, você vai entregar o produto, você vai fazer o suporte, você vai criar o produto, você vai fazer tudo, fazer faxina, limpar o banheiro, fazer tudo. Então, só que se você continuar fazendo isso por muito tempo, seu negócio com certeza não vai crescer tanto. Sim. Então você vai ter que se reinventar, né? E vai ter que começar a adquirir novas habilidades. E isso exige o quê? Educação contínua. Hoje, muito mais fácil do que antes, você tem conteúdo maravilhoso por todo lado. O próprio canal do Anderson mesmo tem coisa pra cacete, né? Sim. Então tem muita coisa legal de como resolver determinados desafios da empresa. Então você vai ter que evoluir como gestor, vai ter que evoluir como, de repente, uma visão de negócio, com uma visão do comercial, o seu processo vai ter que ser melhor estruturado para você fechar mais vendas. Você vai ter que estruturar melhor o seu marketing para trazer mais atenção para o seu negócio, mais leads. Você vai ter que evoluir para, de repente, começar a estruturar um suporte, literalmente, uma quantidade maior de pessoas, de usuários, né? Graças a Deus você vai ter esse problema. Então isso exige reinvenção. E às vezes você reinventa, resolve o problema, mas você não pode continuar resolvendo aquele problema. Você tem que, de novo, trazer uma pessoa legal, muito adaptada ali para aquela realidade, para o propósito da empresa, encaixou, ajuda ela, está indo, você tem que partir para outra coisa. Então, essa reinvenção, essa educação contínua é fundamental, né? E assim, tem vários pontos dependendo muito do estágio, né? Você acha melhor falar do estágio inicial, um estágio mais evoluído? Pode ser um estágio mais evoluído, você deu muita coisa para o estágio inicial, né? Mais evoluído, um desafio que a gente tem muitos desafios, né, como sempre, mas o desafio de não só
criar, mas manter uma cultura viva dentro da empresa. Cultura pode até parecer um termo abstrato, né? Uma coisa que a gente não consegue enxergar muito bem, mas de uma forma grosseira, resumida, assim, né? É muito que se espera das pessoas quando não tem ninguém em volta. Então, isso não é que se espera necessariamente, mas até para a pessoa que está ali querendo fazer o melhor, como que ela vai fazer o melhor? Quando não necessariamente tem uma liderança perto, quando não tem um gestor. Então, dentro da cultura, e a cultura nasce, principalmente no início, na verdade ela nasce sempre, praticamente sempre assim, né? Entendo que sim, através das primeiras pessoas que estão na empresa. Então, o fundador, né? As pessoas começam a ver as atitudes, a como que ele começa a resolver as situações, como que ele age em determinadas situações, e as primeiras pessoas começam a se espelhar dessas coisas. E elas começam, no seu próprio jeito, a também refletir isso nas demais pessoas. Então, é isso que começa a fomentar a cultura. Então, chega um momento em que a gente, por exemplo, institucionalizou isso. Né? Então, a gente sentou, o nosso responsável pelo RH hoje, né? A gente organizou um projeto, a gente sentou e declarou o que a gente mais se identifica, o que mais a gente não se identifica, o que a gente mais quer atrair, que tipo de atitude a gente quer nas pessoas. Que tipo de comportamento é aceito ou não é aceito. Exatamente. Então isso ajuda em tudo, né, cara? E aí as pessoas, essa cultura, ela não é feita uma vez e acabou, ela é dinâmica, então ela vai evoluindo, né? Tudo, né? Negócio, pessoas que a gente vem falando, tudo vai evoluindo. Então nada é engessado, nem produto, né? Produto você não faz, você ganha dinheiro e acabou. Né? Então tudo vai evoluindo, e a cultura é a mesma coisa. E ela é fundamental, né, no crescimento da empresa, porque ela vai justamente começar a não só filtrar que tipo de pessoas são as mais adequadas para o negócio. Que aqui é o fit cultural, né? Fit cultural. Se a pessoa tem fit cultural, ela vai sequenciar as próximas etapas do processo seletivo. Se não tem... Vou te dar um exemplo prático, muito simples. A pessoa que não está no meio de startup, ela está numa empresa tradicional, acho que você, né, conhece muito bem isso, né? A gente se conheceu, ele vivia de terno. Uhum. Ele vivia de terno, cara. Vê os outros vídeos lá antigos dele. Parênteses fechado. Pô, tá me entregando. Mas aí, para você ver, você vai contratar alguém do mercado tradicional, né, que é fora do meio de startup, essa pessoa, quando a gente vai avaliar o fit cultural, por exemplo, o que ela vai ver de diferença do que talvez ela não veja onde ela está hoje? Então, no trabalho dela, está numa empresa consolidada, onde tem processos, onde as coisas funcionam de uma forma bem específicas, de uma forma bem documentadas, e ela mantém o trabalho dela, por exemplo, dessa forma, e está tudo bem, e está tudo certo mesmo. Né? Agora, ela entra no meio de startup, dentro da Notas, por exemplo. Empresas de startup têm uma característica que elas costumam crescer com uma velocidade maior. Até porque elas são menores, mas elas têm um modelo de negócio mais escalável, mais replicável, ou que tende a crescer de uma forma bem rápida. E dentro desse crescimento, os processos que se criam, muitas vezes são destruídos para darem espaço a novos processos melhores. Uma velocidade muito... E numa velocidade rápida. E às vezes deixam de existir e mudam completamente. Enquanto numa empresa tradicional, às vezes o cara ficou naquele processo toda a jornada dele. Né? E aí, isso vai funcionar para você? Como é que você vê? Se, por exemplo, você durante um ano você vai fazer assim assado, se um ano, se mantiver o mesmo processo por um ano, já é muito bom. Já é muito bom. Mas se você fizer um ano, total, e aí depois muda tudo. Tudo que você faz, você vai aproveitar 20%. Como é que você se vê nessa situação? Até porque você testa muita coisa, você erra muito rápido e você pivota muito rápido também. Tá. Então, ou seja, uma ideia que você implementou, que de repente você notou que não vai fazer sentido e nem tem como você readequar, você simplesmente parte para outra e pronto, acabou. Enquanto, até para entender quando está errado uma ideia numa empresa tradicional, leva-se muito tempo. Né? E aí que vem a palavra-chave, resiliência e adaptabilidade. Adaptabilidade, total. Nesses momentos de construção da institucionalização da nossa cultura, né, a gente tem um valor que é impossível, é só questão de ponto de vista. Né? E entre vários outros. Né? Então, impossível é só questão de ponto de vista. Você, cara, não funciona, não é possível, mas cara, a gente precisa muito fazer isso. Não tem como. Será que não tem um outro ângulo de enxergar esse problema? E a gente faz diferente, atinge um resultado talvez não igual, mas muito próximo? Isso é diferente, fala não. Quando você fala não, você automaticamente começa a inibir o seu lado criativo, né? Então isso é um valor importante, cara. É impossível, é só questão de ponto de vista.
E isso é o quê? Faz parte da construção dessa cultura. Porque a gente tem essa pegada. A gente nota onde, teoricamente, não é possível. Cara, não tem web service, não tem API. Cara, a gente vai emitir de forma automática. O nosso cliente, para ele, não vai mudar nada. Mas por quê? A gente construiu isso. Né? Então, a gente se espera das pessoas que isso seja refletido. Que isso faça até sentido para elas. Né? Não é só a questão do negócio. A gente tem que saber dar às pessoas o poder de escolha de onde elas vão viver. Porque a maior parte da vida dela vai se trabalhando. Será que ela vai estar legal aqui? Então, ela tem que se identificar com isso. E se identificando, ela vai entregar muito mais resultado para todo mundo, né? E ela vai crescer muito mais. É isso aí. É isso, galera. Esse bate-papo aqui, incrível, né? Muita coisa, muito conhecimento compartilhado. Se você chegou até aqui, por favor, não deixou seu like aqui ainda, deixa o seu like, por favor. E também compartilhe esse conteúdo com alguém, porque realmente vai ser muito bom pra gente, para que esse conteúdo chegue para mais pessoas, tá? Cris, mais uma vez, obrigado. Valeu. Tamo junto nessa e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau.